Dicas de saúde. Dicas de saúde. Vamos lá, hoje, recebendo aqui mais uma vez, né? Tô para assinar a carteira dele aqui, Dr. Thales Esper, cardiologista, né? Que está aqui mais uma vez para a gente falar um pouquinho de saúde. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Daniel, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Doutor, eu falei há pouco aqui que a gente tem esse momento do programa para se informar, para prevenir, para entender melhor os sinais que o corpo manda para a gente no dia a dia. O problema é que tem mazelas, tem doenças, tem patologias que são silenciosas. E a pressão alta, eu sempre ouvi isso, a primeira vez, inclusive, eu que tenho que monitorar a minha pressão, eu sempre ouvi, a primeira vez que eu ouvi isso me marcou, porque é uma verdade. Eu estava com a pressão altíssima e nem sabia disso. Ou seja, aí foi que eu ouvi isso de um amigo, né? Que a pressão alta é um mal silencioso, né? Então, pressão alta sem sintomas. Por que tanta gente acaba descobrindo só tarde demais, hein, doutor Thales? Esse é o tema da nossa conversa hoje, né? Já que a pressão alta costuma ser chamada de inimiga silenciosa. Tem muita gente que convive com o problema por anos sem perceber, não é, doutor? Pura verdade, Daniel. É um tema extremamente relevante e importante. Só para você ter uma ideia, mais de 20% das pessoas que moram no Amazonas têm hipertensão e dessas, estima-se que aproximadamente 30% a 40% não sabem. E não sabem porque exatamente é o que você falou. A maioria, mais de 80% das pessoas que são hipertensas não tem sintoma. Tem uma falsa sensação que vai ter dor de cabeça quando a pressão subir, mas isso não é verdade. O que acontece geralmente é o contrário. A pessoa tem a dor de cabeça por algum motivo, geralmente estresse, tensão, ansiedade, e a pressão sobe como consequência disso. Mas respondendo a sua pergunta, Daniel, a pressão alta só tem uma maneira de você descobrir se você é hipertenso ou não, medindo. E essa aferição, ela precisa seguir um rito. Ela precisa ser feita num ambiente tranquilo, calmo, sem correria, sem ter acabado de ingerir qualquer substância que aumente a pressão, existem várias, sem ter acabado de subir uma escada, com tranquilidade, com o braço na altura do peito, isso é muito importante também, e parado, apoiado numa superfície. Essa é a melhor forma da gente fazer o diagnóstico. Uhum. Entendi. Doutor, e quais são os riscos, já que a gente tem muita gente que convive com o problema por anos sem perceber, acaba tendo uma dor de cabeça, como o senhor falou, aí é que vai aferir a pressão e acaba descobrindo que está com a pressão alta, né? E não tem nada a ver, a dor de cabeça foi por outro motivo. Quais são os principais riscos de se descobrir, então, uma hipertensão depois que tem uma complicação séria, como um infarto ou um AVC, por exemplo? Perfeito, você já falou duas grandes complicações que são extremamente impactantes. E na ordem que você disse mesmo, Daniel, a principal é infarto. Mas isso não a curto prazo, tá, Daniel? É importante que, só fazer uma ressalva aqui, um parênteses, é importante que as pessoas entendam o seguinte: pressão alta é uma doença crônica e que dá problemas a longo prazo, a estar descontrolada por muito tempo. E quais são os problemas? Basicamente 4. Infarto, AVC, cegueira e insuficiência renal, necessitando de hemodiálise para poder substituir os rins. Entendi. Doutor, tem algum grupo de pessoas que deveria medir a pressão com mais frequência, mesmo sem apresentar sintomas? Daniel, eu sou partidário de que todo mundo, desde a infância, deve passar por médico, periodicamente. Então, no caso da infância, os pediatras devem aferir a pressão. No caso de um adolescente, antes de iniciar a prática de atividades físicas, fazer uma avaliação. Hoje se afere a pressão das pessoas, inclusive nas academias, né, Daniel? Sim. As pessoas fazem uma certa triagem em algumas academias. Então, consulta de rotina, eu acho que todo mundo deveria fazer. Mas para quem não tem essa possibilidade ou está longe de pensar em passar com um médico, uma forma muito fácil hoje em dia é usar um aparelho digital no relógio, tá, Daniel? Sim. Não relógio. Importante que eu diga, os relógios que medem as pressões, eles não estão homologados para isso. A Sociedade Brasileira de Cardiologia não entende
ainda, no futuro a gente deve rumar para isso, mas não entende ainda que essa tecnologia está validada. Então, eu estou falando daqueles aparelhinhos que se compram em farmácia, seja de pulso, seja de braço, tá? Dando preferência aos manguitos de braço, já que a gente entrou nesse assunto. Então, assim, pelo menos uma vez na fase jovem, até 18 anos de idade, eu acho que todo mundo deve aferir sua pressão. Certo. Todo mundo. Entendi. Tá? Estando alterada, Daniel, o meu primeiro conselho é fazer por uma semana esse controle de 1 ou 2 vezes ao dia, uma aferição, como eu disse, num momento de tranquilidade, num ambiente calmo, sossegado, num dia mais ameno. Porque essa é a medida mais confiável, essa é a sua pressão basal. Não a pressão depois de você sair de uma reunião, tá nervoso, descabelado, super ansioso. Aí você tem a certeza que a sua pressão vai se alterar. Certo, com certeza. Doutor, tem cura para hipertensão ou a gente apenas controla? Algumas causas de hipertensão são curáveis. Aqui no consultório eu tenho alguns casos, Daniel, de pessoas que reverteram a hipertensão com um simples emagrecimento, por Olha exemplo. só. Simples mudança dos hábitos de vida, né? Existem algumas doenças que geram hipertensão e são doenças curáveis. E quando descobertas, tratando, você cura. Só que 95% das pessoas que têm hipertensão as têm por conta de hereditariedade. Herdou do pai ou da mãe. Entendi. E aí não tem cura. Aí não tem cura, tem controle. Certo. Tá bom, isso é bom. Então já fica bem claro, doutor, pelo que o senhor falou antes até, e chegando nessa situação, né? O senhor falou aí que tem gente que só de emagrecer, né, perder peso, obesidade realmente é um mal, não tem jeito, né? Então a gente vê como realmente até a alimentação, hábitos saudáveis, parece até a gente chover no molhado, falar mais do mesmo, e como é difícil fazer o simples, né? E quando é o simples que funciona. Então, ter hábitos saudáveis na alimentação, praticar atividade física, dormir bem, acho que tudo isso daí também vai influenciar de forma muito positiva, não é, doutor? Controlada de sal, tá, Daniel? É importante que se diga também. Do quê? Da ingestão controlada de sal. Ah, certo. Porque eu vejo que muitas pessoas ainda hoje, abusam muito do sal na sua alimentação diária. E sal não é só saleiro, tá, Daniel? Sal não é só saleiro. Esses alimentos embutidos, condimentados, todos esses ultraprocessados. Não, até refrigerante zero, o doutor. Né? Você vai ver, refrigerante zero tem uma dose cavalar de sódio, né? Isso, tá certo. Doutor, para a gente encerrar aqui, se eu pudesse deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo agora, nunca mediu a pressão arterial, né? Que hábitos simples podem ajudar a prevenir, a controlar a pressão alta antes que ela cause esses danos à saúde? Primeiro, acho que fazer o diagnóstico, né? É importante, se você tiver acesso a um aparelho, um vizinho que tem um aparelho, um familiar, meça a sua pressão, tente, faça um teste. É uma coisa tão básica, tão simples, né? Esse é o primeiro ponto. Na medida em que você detectar alteração, eu acho que a primeira coisa a se fazer é procurar um cardiologista. E sempre lembre-se, o remédio não é o tratamento da pressão arterial. O remédio é o terceiro passo do tratamento. Antes disso, vem a alimentação saudável, equilibrada. Eu toco nessa tecla toda vez que a gente conversa, Daniel. Sim. Na verdade, está cansado, mas é que isso é extremamente importante. E a atividade física. Esses dois são os pilares do tratamento, tanto da hipertensão quanto do diabetes. O remédio, ele vem depois disso. Tá certo. Tá bom. Doutor Tales, muito obrigado mais uma vez pela conversa, pela palavra, né? Especialmente para você que está me ouvindo, se sente bem, trabalha normalmente, não sente dor nenhuma, mas será que sua pressão está em dia? Né? Esse foi o tema da nossa conversa hoje, porque é uma doença silenciosa realmente que afeta milhões de brasileiros, né? Pode causar infarto, pode causar AVC, inclusive outros problemas graves, né? Sem dar aviso. Né? Então, realmente, obrigado pela conversa que pode salvar vidas, viu, doutor Tales? O senhor está no Instagram, né? @Tales_Esper, e o senhor atende na One Clinic, não é isso? Exatamente, Daniel. No edifício The Office, no Adrianópolis, 14º andar. André, Daniel, desculpa, é sempre um prazer falar com você, com os ouvintes da Rádio Difusora. Tá bom, não errou o nome da rádio, pelo menos. Aí já me deu por satisfeito, né? Já tá certo.
Doutor, muito obrigado, viu? Um bom dia mais uma vez. E olha, entra lá, vai lá no Instagram. Dr. Thales também tem uma produção de conteúdo muito legal, né? Voltado para cardiologia, tá? @Thales_Esper. Doutor, bom dia mais uma vez. Obrigado pela conversa. Daniel, um forte abraço. Dicas de saúde. Dicas de saúde.